Oi! Olá! Então, gente, eu sumo, mas eu apareço, ok? Então, nós vamos conversar hoje sobre as minhas leituras que eu fiz em novembro. Eu ando uma leitora muito de e-books, e aí por causa disso, eu tô lendo muito livro nacional, que eu acho ótimo, né? E ao mesmo tempo, às vezes, me dá vontade de esganar quem escreve certas coisas, mas enfim, não é o caso. Vamos falar sobre os livros que eu li em novembro, que foram muitos até para a média que eu estava tendo ultimamente. Enfim, eu comecei com Filho de Sangue e Osso. Filhos de Sangue e Osso, que é essa fantasia que estava super hypada, que o Leitor Noturno, que é um cara que eu super aprecio as opiniões, falou super bem. E realmente é uma puta de uma fantasia, fala muito da cultura africana, tem muitas referências a muita coisa da África, tem personagens incríveis, é um livro muito foda. Só que eu demorei a pegar gás com ele, e aí por causa disso ele não foi favoritado. Ainda é um livro 5 estrelas, porque é uma fantasia muito bem construída, com personagens muito bem construídos. Só que a velocidade do livro, ele não acompanha, sabe? Eu não sei se foi um problema meu pessoal com a história, mas eu não consegui acompanhar a velocidade. Eu cansei muito lendo aquele livro, eu demorei lendo muito aquele livro, que é uma fantasia, que é uma coisa que eu adoro, eu costumo ler rápido. Então isso funcionou como parâmetro para mim, para dizer, olha, eu achei ótimo, mas não foi favoritado. Continuando, eu li o plano original, boto nas capinhas tudo aqui, tá? Porque é difícil, que eu só li 3. Li o plano original, que é um livro nacional, da Elisa Ferranter, que é uma autora que eu gosto bastante, e ele vai contar uma história que começa com Young Adult e depois passa a ser um New Adult, muito densa, muito complexa, pra quem gosta daqueles romanção com drama, sabe? Com aquele drama pesado, com aquele casal cheio de dores do passado, cheio de problemas pra resolver. Esse é o livro. As descrições de cenas de sexo da Elisa são incríveis, eu sempre achei isso, ela escreve muito bem sobre cenas sexuais, e eu amei, eu acho que dos livros nacionais que eu já li, que não foram muitos, tá? Mas assim, nos livros nacionais que eu já li, a Elisa que tem a melhor construção de cena sexual que eu já li até o momento, né? Então fica a dica, todos os links para o que eu estou falando vai ficar tudo aqui embaixo. Outro que eu li foi O Inferno Perfeito, também de uma autora nacional, também um e-book nacional, que eu amo a capa daquele livro. Eu não vou lembrar o nome da autora porque não sei, não vou lembrar, porque minha memória é uma porcaria. Inferno Perfeito, ele segue muito uma coisa meio espionagem, meio romance, meio policial, sabe? Nessa vibe, assim. E eu acho que é muito difícil você trabalhar com os dois temas sem se perder. E talvez em muitos momentos a autora tenha se perdido e eu não sabia se estava lendo mais um romance, mais um policial, entendeu? Eu acho que quando você mescla dois gêneros dessa forma, você tem que saber dosar para que nada fique de mais ou nada fique de menos. E ela não deu determinada importância a certas coisas que para mim eram muito importantes. Por exemplo, a personagem começa o livro, ela é refém de uma tribo na Somália, uma refém de guerra de uma tribo na Somália. Isso passa no livro, que é como se o leitor não desse importância alguma, sabe? Não tem aquela força que deveria ter uma coisa desse tipo, uma coisa grande desse tipo. Não tem na história. E isso me irritou. Mas assim, foram pouquíssimas coisas. De um modo geral, o livro consegue segurar, legal. Mas isso foi uma das coisas que me irritaram, a falta de importância que ela dava a coisas que deveriam ter importância, tá? Li Os Números do Amor, que foi esse livrinho aqui, que eu sinceramente não sei porque eu vi tanta gente falando mal, eu vi muita gente falando mal desse livro, porque eu amei isso aqui. Eu dei 5 estrelas, eu não costumo dar 5 estrelas para livros nesse estilo, mas eu dei 5 estrelas para esse livro e eu achei ele muito bom. Ele trabalha o individual dos personagens, né, as problemáticas dos dois personagens. Um é um garoto de programa, é um rapaz, e a menina, ela tem Asperger, a mulher. E ela trabalha muito bem esses individuais e trabalha muito bem o relacionamento deles, a construção do relacionamento deles. Talvez eu tenha achado que o finalzinho mesmo tinha sido um pouco corrido, mas ainda assim foi um livro que pra mim ele superou as expectativas, que eu não esperava realmente porra nenhuma. E ele me entregou um material muito legal, muito bom. Eu, de um modo geral, gostei muito. Não sei por que estão falando tão mal dele. O outro que eu li físico também foi o Vox, que é essa distopiazinha aqui que saiu pelo Arqueiro. E é um livro que vem super bem até o final. O final é uma merda. O final é uma merda. Não sei explicar pra vocês exatamente o que acontece no final desse livro, mas a autora simplesmente esquece que ela está falando sobre uma história de uma mulher, de um país onde as mulheres não têm voz, onde as mulheres não têm vez. E em vez dela entregar o ouro, né, para as mulheres resolverem isso aqui, no final ela bota
como se os homens tivessem resolvido toda a situação. Oi, né? Não é querendo ser feminista, velho, mas porra, você me entrega uma personagem feminina. O problema das mulheres dessa história, ele vem super bem trabalhado, as falas super certas, as posições das pessoas na história super certas, sabe? Ela armou o tabuleiro muito bem de xadrez, mas na hora de dar o checkmate ela errou. E o livro não tem um final legal. O livro você vê por longe, né? Existe uma ação que finaliza a história, só que você é só um espectador daquilo ali. A protagonista é só uma espectadora daquilo ali. Ela tá longe. Quer dizer, enfim. Não gostei do final desse livro, tá? Outro que eu li, e provavelmente vai ser meu livro predileto do ano, a não ser que eu leia alguma outra coisa que supere, é o maravilhoso Cidade do Bronze, dessa criatura que eu não vou saber falar o nome, tá? Esse livro saiu pela Morro Branco. Esse livro é incrível. Esse livro é uma fantasia sobre djinns, sobre gênios, tem deserto no meio. Ai meu Deus, como eu gostei desse livro. Eu não sei nem dizer pra vocês. Ele é um livro difícil de você assimilar algumas coisas, porque tem muitos termos novos, tem muitos dados pra você assimilar, assim, é muita coisa. E como foi um livro que talvez eu tivesse que ter lido mais demoradamente, sabe? Tipo, passado 2 semanas lendo, talvez, só talvez, eu li o livro em 2 dias. Desculpe o mundo se eu gostei tanto da história. Mas talvez eu tivesse absorvido mais alguns nomes, feito ligações melhores, enfim, não sei se foi isso exatamente o problema. Mas eu achei difícil lembrar de alguns nomes e alguns termos. Mas fora isso, minha gente, a construção da história, os personagens, a velocidade diferente do Filhos de Sangue e Osso, que a velocidade ele é muito paradão e depois ele acelera feito louco. Aqui ele já começa na bagaceira, entendeu? E os protagonistas são muito incríveis aqui dessa história. Muito incríveis e muito críveis também, porque eu me identifiquei bastante com a Nari, eu não sei como é que fala, que é a protagonista, que é uma ladra, e me identifiquei muito com o Príncipe Ali, mesmo com ele cheio de defeitos e de vontade, às vezes, que eu tinha de enforcar o cara, mas eu amei o final que a autora deu pra ele na história, de dizer, caralho, velho, foi difícil, mas ela fez a coisa certa, sabe? Era isso. E foi a cena do Ali que pra mim me fez parar o livro e pensar, esse é meu livro predileto do ano. Enfim, isso aqui é ouro. Tem postagem no blog dele, tem foto no Instagram dele, tem tudo dele. Na minha vida vai ter tudo desse livro. O outro foi um conto que eu li, O Sabor do Desconhecido, também de uma autora nacional, da Jazz Bidoia. E assim, eu tenho muito problema de escrever contos, né? E as minhas amigas, a Jazz, uma das minhas amigas escritoras, fala muito que é importante os autores terem sempre coisas atualizadas em relação ao que escreve. Para os leitores daquele autor estarem sempre, né, presentes, né, curtindo as coisas deles, sempre atualizando, sempre tendo material para atualizar. E como eu sou uma autora prolixa, eu demoro muito escrevendo uma história, ela sugeriu que eu fizesse contos entre uma coisa e outra, sabe? Se eu levo 1 ano para escrever um livro, que eu tivesse esse livro e mais uns 2 contos durante o ano. Eu não acho que eu funcione fazendo isso, porque além de eu ser prolixa, eu não gosto muito de contos, mas eu tô tentando mudar isso em mim. Então, comecei lendo contos. Até então, eu tinha lido contos de autores mais contistas, então eu li contos, contistas clássicos, né? Eu li contos de Chekhov, eu li contos da Alice Munro, que dizem que é uma ótima contista, né? Só que eu não consigo me adequar aos contos. É como se sempre tivesse uma história inacabada, é como se sempre tivesse alguma coisa solta e isso me incomodasse. Então ela sugeriu que eu lesse contos de autores nacionais, umas coisinhas mais levinhas, para ver se eu me adequo. Claro que não é fácil para mim me adequar a essa estrutura de romancezinho, mas eu amei o que ela fez nesse conto. Ela começa o conto bem, ela termina o conto bem, ela consegue finalizar. Ela me entregou nesse conto uma coisa que eu não encontro em contos da Alice Munro, sabe? Que é uma finalização. Fica sempre aquela coisa, não, vamos imaginar o final. Detesto esses contos. Mas no caso da Jazz, ela conseguiu começar e fechar maravilhosamente a história dela. Rápida, simples, um romancezinho simples, rápido, e que entregou muita coisa pra mim em relação à estrutura de texto. Li A Revolução das Mulheres, li pra fazer uma dobradinha com a Ludi, uma amiga minha que é colunista lá do blog, que também tá me ajudando a fazer essas resenhas ultimamente. E foi um livro que eu curti. Tem muitos pontos interessantes, mas eu não gostei do final que ela deu para a protagonista. Do mesmo jeito que eu não gosto do final de Proibido, do que a autora fez com o protagonista, eu não gosto do final que a autora da Revolução das Mulheres deu à protagonista dessa história. Para mim, é uma saída comum, é uma saída fácil, sabe? Eu gosto das saídas difíceis, e ela não soube fazer isso aqui. Mas é a única coisa que eu não gosto da história. De modo geral,
Um puta livro, e eu acho que é um livro que deveria ser trabalhado mais em escolas. E aí fechei o mês lendo Arte e Alma, que é da Brittany Shire, eu não sei falar. E, gente, talvez eu precise explicar, precise de um vídeo para falar um pouco mais dessa história. Mas de um modo geral, o que eu posso dizer a vocês é o seguinte: é o melhor livro que eu já li na minha vida? Não. Ele tem falhas? Tem. É um young adult, tá? São 2 adolescentes na história, uma adolescente grávida e um menino que foi morar com o pai depois de anos, assim, sem eles se relacionarem, sem se falarem nem nada. Então é um relacionamento muito difícil. Então são 2 adolescentes com problemas e que se encontram e que se ajudam. Mas é um livro cheio de falhas, é um livro com problemas, não foi a melhor coisa que eu já li dentro do gênero, passa muito longe, talvez, de ser a melhor coisa que eu li dentro do gênero, mas é o tipo de livro que chegou pra mim no momento que precisava chegar. Me emocionou de eu chorar no Instagram, falando desse livro com vocês. Se vocês não me seguem no Instagram, sigam lá, porque acontece essas coisinhas de vez em quando, de eu chorar nos stories falando com vocês. Me emocionou muito o final dele, porque ele toca em 2 temas que é muito forte pra mim. Um não posso falar porque seria spoiler, e o outro é essa gravidez da menina na adolescência. O que ela precisou fazer, né? Então, me tocou extremamente o final dos 2 protagonistas. Eu ainda quero ler, eu nunca li outro livro da Brittany, eu ainda quero ler algum outro livro da Brittany para ver se eu gosto muito da estrutura de livros dela, se eu gostei desse especificamente. E entendam que, ainda que o livro tenha me emocionado muito por causa dos temas trabalhados, ele não entra na minha lista dos 10 melhores do ano, tá? Acontece, às vezes o livro te emociona, te toca porque era um momento você estava frágil, você se identifica com o tema da história, você fica frágil com o tema da história, mas o livro não é essas coisas todas, esse balacobaco todo. Foi o que aconteceu comigo com Arte e Alma, tá? Não saiu ainda postagem desse, mas eu não sei se quando vocês forem assistir esse vídeo já vai ter saído ou não. Enfim, gente, foi isso, né? Os livros que eu li agora em novembro. Espero que vocês tenham gostado. Me digam se vocês leram algum desses livros, se vocês têm vontade de ler algum desses livros, e qual foi a melhor leitura que vocês tiveram em novembro. Beijos, até a próxima!